É verdade que criança de 5 anos ainda não consegue obedecer? Não tem maturidade para isso? Não. Não é verdade. Agora, tem situações onde isso se aplica. E não é só com criança de 5 anos não, tá? É com adulto também. Eu tenho 37 anos de idade. E tem situações que eu não vou conseguir obedecer. Que eu não tenho maturidade para isso. Vou te explicar direitinho. Cuidado para não pegar uma situação e transformar e generalizar. Dizer que, de maneira geral, todos os momentos, em qualquer momento, a criança não tem maturidade para obedecer. Isso é um passinho bem pequenininho para o permissivo. Tá? Se a criança não consegue obedecer, cabe a você conduzir o seu filho para a obediência. Porque obedecer para os filhos é saudável, gente. É bom, cara. Faz bem para eles. Você ama seu filho, não ama? Ama, André. Você sabe mais do que ele, não sabe? Sei, André. As coisas que você ensina para ele é pro bem da vida dele. Não é? É, André. Então obedecer é saudável para ele. Às vezes obedecer, a gente quer que obedeça para não dar trabalho pra gente. Aí é o problema. Né? A gente não quer ter trabalho com os filhos. Isso é outra parada. Mas no geral, a gente faz as coisas porque quer o bem para os nossos filhos. Se eles obedecem, eles vão se dando bem. Então, presta atenção, vou te explicar. Tem uma parte, fica atrás aqui do nosso neocórtex, atrás da testa da gente, o nosso córtex pré-frontal, que é responsável por regular as nossas respostas comportamentais frente aos impulsos das emoções. Como assim, André? Você sente a emoção, raiva. A resposta comportamental bater ou respirar fundo. Isso tem uma parte do nosso cérebro responsável por essa parada. Acontece que o nosso cérebro, a estimativa é que ele complete a sua formação aos 25 anos de idade. Você vê adolescente fazendo um monte de besteira, não vê? Então, ele não tem o cérebro ainda formado. E aí, quando filhinho de 5 anos, a idade do seu filho, ele é um serzinho muito mais bicho, muito mais mamífero, muito menos homo sapiens sapiens, do que se você tiver um filho de 15 anos. E um filho de 15 anos, comparado com você, que deve ter aí os seus 30 e poucos anos, cara, ele é ainda mais mamífero. Então a gente vai crescendo, a gente vai desenvolvendo fisicamente falando. Fisicamente. A área que vai dar esse freio. Vem a emoção de fazer a besteira e o freio de como a gente vai se comportar bem perante a emoção. Tá? Se você prestar atenção numa pessoa alcoolizada, o álcool é uma substância que dá uma inibida nessa parte do cérebro. Então você vê uma pessoa alcoolizada, cara, o cara faz xixi na rua, o cara perde a vergonha e dá cantada, sabe? Porque ele tem menos condição física de se controlar. Então sim, existem situações que a emoção vem no nível de intensidade que a criança de 5 anos de idade não tem condição. Não é que ela não quer, ela não consegue, não tem capacidade ainda para se controlar. Mas isso acontece com adulto também. Então, dependendo do nível de maturidade, de desenvolvimento e do nível da emoção, da intensidade da emoção, você vê adulto que não consegue se controlar. Mas, daí a você dizer que a criança de 5 anos não consegue obedecer, cara, é uma generalização muito forte. Eu vejo criança de 5 anos obediente e eu vejo adulto de 40 anos desobediente. O que é a obediência? Se não fazer o que sabe que tem que ser feito frente aos impulsos de fazer o contrário. Tem um brigadeiro. Você falou para você mesmo, cara, eu não vou comer brigadeiro amanhã. Aí come a bodega do brigadeiro. É uma desobediência. Se você fala, eu sei que é importante, vez ou outra, rolar um docinho para suprir essa vontade que eu tenho aqui, eu estou naqueles dias que o doce me ajuda. Aí, cara, você coloca ali na rotina, estabelece como vai ser e cumpre a rotina. Mas, tá assim de adulto desobediente. E tá assim de criança obediente. Então, não é verdade, não. Mas você tem que ter os olhos abertos para saber quais são as situações maiores que o seu filho de 5 anos e você tem que intencionalmente ensinando seu filho a se comportar frente aos momentos mais difíceis, frente às emoções mais difíceis. É justamente isso que é formar filhos emocionalmente saudáveis. Tá bom? Então, cuidado, cara. Cuidado, eu sei que é um discurso
bem presente nos nossos dias hoje, e que a criança no tempo dela vai desenvolver. E sim, a criança no tempo dela vai desenvolver, mas cabe a nós conduzi-las nesse processo. Ela não vai por conta própria. Se a gente não coloca os nossos filhos, e disciplinar é ensinar, se a gente não conduz os nossos filhos nessa parada, velho, vai ser mais difícil para eles. Então tem o dia de você corrigir, de você limitar. Só que o jeito que você faz isso é que faz diferença. Você pode fazer isso na frustração porque o seu filho se comportou de um jeito diferente do que você esperava, ou você pode fazer isso no amor de quem percebe que o comportamento dele, se perpetua, se ele continua agindo desse jeito, vai ser ruim para ele. Cara, o meu filho, 5 anos, velho, ainda tá nesse chororô todo porque não ganhou um doce. Pô, ele precisa aprender. Se ele não vai desenvolvendo a capacidade de regular os impulsos, ele está enrolado. Vai dar ruim para ele. Ele está enrolado no emprego dele, está enrolado nas relações dele, está enrolado na saúde dele. Que bom que ele tem a mim, né? Porque eu estou aqui para ensinar o meu filho. Tá bom? Então a sua postura frente a essas situações é que faz diferença. E é para dentro, tá? É a nossa postura para dentro, para que se reflita para fora. É o meu jeito de pensar a educação de filhos para que o meu comportamento com eles seja diferente. É o meu jeito de enxergar o meu filho, entre enxergar um ser que dá trabalho ou enxergar que o meu trabalho é esse, que vai fazer a diferença. Tá bom? É muito sobre os nossos olhos, cara. Tem uma frase de Jesus que diz assim: os olhos são a lâmpada do corpo. Se os teus olhos forem bons, todo o teu corpo será luminoso. Se os teus olhos forem maus, que grandes trevas serão. O que ele quer dizer com isso? O nosso jeito de interpretar a vida vai fazer diferença na nossa vida inteira. Se os nossos olhos forem bons, ou seja, se eu olho para o meu filho e falo, cara, o meu filho é uma criança que precisa ser ensinada, vai dar bom. Se os meus olhos forem maus, pô, meu filho tá me desafiando, meu filho é um nó cego, meu filho não tem jeito. Cara, vai dar ruim. Se eu olho para minha esposa com os olhos bons, no sentido de confiança, no sentido de parceria, no sentido de amor, as chances de dar bom são maiores. Se eu olho para ela com os olhos ruins, você percebe? Que é sobre a gente, no final é sobre a gente. Sobre o meu jeito de entender a vida, sobre o meu jeito de interpretar as relações, sobre o meu jeito de pensar a educação de filhos, sobre o meu jeito de pensar viver, que vai fazer a diferença entre formar filhos emocionalmente saudáveis ou não.